A política brasileira tem uma queda antiga por mulheres obedientes, a gente já sabe. Há pouco mais de 10 anos, chamaram isso de bela, recatada e do lar. Agora o modelo ganhou uma versão eleitoral, bela, recatada e do palanque. Ela pode discursar, pedir voto, aparecer na foto, pode suavizar a imagem dos homens da campanha, só não pode aparentemente discordar da estratégia deles. A crise envolvendo a conservadora, conhecida por sua postura contra os nossos direitos, Michele Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo, expôs essa contradição. Michele deixou o comando do PL Mulher depois de atritos públicos com o Flávio. No meio dessa confusão toda, Paulo Figueiredo tentou explicar o problema dizendo que mulheres votam muito mal. As solteiras, então, depois vieram os remendos, os recuos e as tentativas infinitas de reorganizar o estrago. É curioso, a mulher vota mal, até o momento em que o voto dela pode decidir a eleição. E pode mesmo, viu? Segundo o TSE, as mulheres eram 52% do eleitorado brasileiro em 2022. Não é nicho, não é detalhe, não é enfeite de campanha, é a maioria na urna. Os números ajudam a explicar o nervosismo deles. Nas análises das últimas disputas, a corrida para alcançar as mulheres não deixou dúvidas sobre o impacto delas. O problema para alguns homens chiliquentos é a mulher votar sem pedir licença. É ocupar partido, campanha, púlpito, rede social, urna e, pior ainda, decidir. A política brasileira adora a mulher como cabo eleitoral, como esposa disciplinada, a mãe simbólica da nação, personagem de comercial e ponte com o eleitorado feminino, mas estranha quando ela vira sujeito político. Por isso, essa crise diz muito mais do que parece. Não é só sobre Michele, Flávio ou Paulo Figueiredo. É sobre partidos que querem o nosso voto, mas nem sempre querem nos escutar. Vale lembrar, o plenário do Senado só passou a ter um banheiro para senadoras em 2016. Isso mais de 55 anos depois da inauguração do Congresso Nacional em Brasília. Na Câmara, as deputadas da Constituinte também tiveram que reivindicar direito ao banheiro feminino no plenário. E isso não é só um papo de privada, acredite. Porque a mulher ideal da política pode até ser bela, recatada e do lar, mas a eleitora real, como nós, sai de casa, entra na cabine e vota em silêncio, sem pedir autorização. No fim, talvez essa seja a ironia. Mulher não vota mal, mulher vota. E numa eleição apertada, isso já é suficiente para deixar qualquer homem puto. Eu sou a Aimee Brito e começa agora o Tipo Jornal, sua revista quinzenal da Alma Preta, que é tipo um jornal porque tem notícia, dado, contexto, essa coisa toda, mas também porque, para explicar o Brasil e o mundo, às vezes a gente precisa de uma dose de deboche, um pouco de raiva organizada e muita, muita, muita paciência. E nessa quinzena, material não faltou. O Hexa não veio, de novo, e a maldição do gato segue mais firme do que o joelho do Neymar. A internet garante que o bicho ainda tá cobrando juros. Não foi a zaga, não foi a escalação, não foi o técnico, foi o gato. E a CBF segue invicta na incompetência. Trazer a tranquilidade para o família. A inteligência artificial tinha muita coisa para ajudar a resolver. Crise climática, desinformação, burocracia. Aí a internet falou, legal, mas primeiro faz o Vini Júnior cantar A Thousand Miles. And I need you, and I miss you, and now I wonder. Se a vida financeira do brasileiro já não estava boa, depois da Copa piorou. A dúvida é, quem fez mais estrago? As bets ou os churrascos durante os Jogos do Brasil? O avião fretado da CBF voltou ao Brasil com um jogador. Os outros escaparam por conta própria. É tipo o ex que bloqueia todo mundo depois do término. A seleção, oficialmente, é o primeiro time da história a ser abandonado pelo próprio elenco em pleno voo de volta. A PEC da escala 6x1 segue emperrada na porta do Alcolumbre, que está ocupadíssimo. Ocupado fingindo que não viu. Ocupado adiando. Ocupado sendo a personificação nacional do depois eu vejo isso. VTube resolveu fazer o que o Congresso não faz, discutir a precarização do trabalho. O método escolhido foi moedinha jogada em vaso sanitário com câmera ligada em cima de funcionária sem escolha. Ela queria fazer um manifesto contra a exploração e, sem perceber, fez um tutorial.
Pessoal, inspirado na VTube, que criou um reality show chamado As Patroas, colocando as funcionárias dela para trabalhar e com isso fomentar um debate sobre a escala 6x1, eu decidi cuspir em homossexuais para levantar o debate da homofobia, chutar idosos para conscientizar sobre o etarismo. Seguindo essa lógica, eu decidi queimar todos os meus livros para defender a importância da leitura. Porque agora é assim, ninguém erra, você provoca o debate. São Paulo parou tudo numa quarta-feira para comemorar a Revolução Constitucionalista de 32, ano em que o paulista achou que resolveria o Brasil sozinho. Não resolveu nada, mas o feriado ficou e o espírito também segue firme. Hoje, o paulista resolve o país inteiro num post de LinkedIn com foto de terno. Michele Bolsonaro elogiou uma pauta do governo Lula e o Brasil parou de funcionar por completo. Os bolsonaristas não sabiam se aplaudiam ou se chamavam o exorcista. Os petistas não sabiam se comemoravam ou se desconfiavam da armadilha. No fim, todo mundo ficou olhando para o nada, que é basicamente o estado permanente da política brasileira. A corrida eleitoral já começou. Sem aviso, sem preparo, sem anestesia. Chegando que nem aquele parente chato que aparece na sua casa sem avisar. E essas foram as principais notícias da quinzena. E como a realidade não tira férias, nem a equipe dá uma preta, daqui a 15 dias a gente volta. A seguir, no Vira Casaca, vamos problematizar mais um pouquinho, porque a Copa tá acabando e a gente ainda não encheu o saco o suficiente. Salve, salve família! Eu sou a Mariane Barbosa e aqui no Vira Casaca a gente fala de esporte sem fingir que esporte é só esporte. Porque não é. Porque tem dinheiro, tem fronteira, tem racismo, tem política e tem muita gente tentando fingir que nada disso está ali. E nessa Copa tem uma imagem que diz muita coisa. De um lado, o gramado, do outro, a arquibancada. No gramado, cada vez mais jogadores negros, árabes, filhos de imigrantes, atletas nascidos em um país e formados por outro. Na arquibancada, porém, o retrato é outro. Torcedores majoritariamente brancos, com condições de pagar ingressos, deslocamentos, hospedagem e toda a estrutura que transformou a Copa do Mundo em um espetáculo global. Mas também cada vez mais distante da parte das populações que ajudam a produzir esse futebol raiz que a gente gosta. Essa contradição aparece com força quando olhamos para as seleções europeias. Durante muito tempo, times como Alemanha, França, Bélgica, Holanda ou Suécia foram lidos no imaginário popular como representações quase homogêneas de uma Europa branca. Esse retrato já não dá conta da realidade. A Europa que entra em campo é atravessada por migrações, exílios, naturalizações, filhos e netos de trabalhadores estrangeiros, famílias africanas, árabes, caribenhas e asiáticas que reconstruíram suas vidas em países europeus. Na Copa de 2026, um levantamento atribuído ao Media and Integration apontou que 14 dos 26 convocados alemães tinham histórico de imigração, mais da metade do elenco. Na Eurocopa de 2024, esse percentual era de 35%. Não é só um dado curioso, é uma mudança visual, esportiva e política. Quando você vê jogadores como Jamal Musiala, Leroy Sané, Antônio Rüdiger, Jonathan Tah e Malik Thiaw, você está vendo uma Alemanha que já não cabe naquela ideia antiga de germanidade branca. E isso também aparece na Suécia. Alexander Isak, filho de pais eritreus, e Anthony Elanga, nascido em Malmö e filho de Joseph Elanga, ex-jogador da seleção de Camarões, são símbolos de uma seleção moldada por trajetórias migrantes e por pertencimentos múltiplos. Eles são suecos, mas também carregam histórias familiares que apontam para fora da Suécia. E é justamente aí que está a força dessa nova composição. Esses jogadores não são exceções folclóricas. Eles são parte da sociedade que seus países muitas vezes têm dificuldade de reconhecer plenamente. O chamado negrecimento das seleções europeias, portanto, não é uma anomalia. É uma consequência de décadas de imigração, colonialismo, desigualdade global e circulação de pessoas. Em alguns casos, os jogadores são filhos de imigrantes nascidos e criados na Europa, mas em outros, nasceram fora e foram naturalizados. Há ainda os que têm dupla nacionalidade e poderiam defender mais de uma seleção. Pelas regras da FIFA, a elegibilidade passa por cidadania e vínculos como nascimento, ascendência familiar ou residência.
Isso ampliou o peso das diásporas no futebol de seleções. Mas a pergunta que fica é: que tipo de inclusão o futebol oferece? Porque no campo, esses atletas são celebrados quando vencem. Eles decidem jogos, marcam gols e carregam o orgulho nacional. Mas fora dele, muitos continuam submetidos ao racismo, à suspeita e à cobrança de lealdade. Basta uma derrota, um pênalti perdido ou uma eliminação para que a fronteira simbólica reapareça. Quando ganham, são alemães, suecos, franceses, mas quando eles erram, voltam a ser tratados como estrangeiros, filhos de imigrantes. Essa lógica não é nova. A seleção francesa, campeã de 1998, foi exaltada como símbolo de uma França black, expressão usada para falar de uma França negra, branca e árabe. Mas o slogan durou menos do que o racismo estrutural. 2 décadas depois, a presença de jogadores negros e descendentes de imigrantes continua sendo usada como prova de integração. Enquanto políticas anti-imigração avançam, partidos de extrema-direita crescem e a vida cotidiana de imigrantes comuns segue marcada por barreiras, vigilância e exclusão. O futebol, nesse sentido, oferece uma inclusão seletiva. O imigrante excepcional, talentoso, rentável e capaz de produzir vitória pode ser transformado em herói nacional. Já o imigrante comum, que limpa, entrega, dirige, cuida, constrói ou busca refúgio, continua sendo tratado como um problema público. A camisa da seleção acolhe o corpo negro quando esse corpo entrega performance. A sociedade nem sempre acolhe a pessoa negra quando ela exige direitos. É aí que o contraste com a arquibancada se torna central. Se os elencos ficaram mais negros, diversos, imigrantes, o público que acessa presencialmente a Copa ainda parece representar outra camada social. Não há apenas uma diferença racial. Há uma diferença de classe, de passaporte, de mobilidade e de poder de consumo. A Copa de 2026 chegou a anunciar ingressos de entrada a $60, mas também opera com pacotes de milhares de dólares. Isso ajuda a explicar por que o estádio se torna em muitos jogos um espaço das elites globais. Jogadores negros em campo produzindo espetáculo. Torcedores brancos nas arquibancadas consumindo. Essa frase não resume todos os jogos, todos os países, nem todos os públicos, mas aponta para uma estrutura. A Copa é vendida como uma festa popular, mas o acesso a essa festa é cada vez mais mediado pelo dinheiro. E em sociedades marcadas por racismo e desigualdade, quem tem grana para atravessar as fronteiras e ocupar os melhores assentos costuma ter cor, classe e origem bastante definidas. Por isso, o negrecimento das seleções europeias precisa ser lido para além da diversidade aparente. Ele mostra que a Europa real já é plural, que as identidades nacionais são menos puras do que os discursos nacionalistas gostariam. Mostra que o futebol depende profundamente de famílias migrantes, de bairros populares, de periferias urbanas, de filhos de refugiados e de trabalhadores que muitas vezes enfrentaram a própria hostilidade dos países que hoje aplaudem os seus filhos. Mas também escancara o limite da celebração. Não basta ter jogadores negros se o comando continua branco, se as torcidas reproduzem racismo, se a imprensa trata a origem familiar como suspeita, se as arquibancadas seguem inacessíveis e, principalmente, se a cidadania plena desses atletas é condicionada somente ao desempenho. Representatividade no gramado importa, mas ela não resolve sozinha a desigualdade que define quem joga, quem assiste, quem lucra e quem pertence. A Copa, nesse sentido, expõe uma disputa maior. Quem pode representar uma nação? O jogador negro nascido em Estocolmo é menos sueco? O filho de nigeriano e alemã é menos alemão? O atleta com família senegalesa, ganesa ou eritreia precisa provar pertencimento a cada jogo? A resposta do campo parece óbvia. A resposta das sociedades europeias? Nem sempre. Talvez a grande imagem dessa Copa não seja apenas a diversidade das seleções. Talvez seja a distância entre o gramado e a arquibancada. E embaixo, uma Europa negra, árabe, migrante, veloz, talentosa e indispensável. Em cima, uma plateia que muitas vezes ainda se parece com a Europa que tenta controlar a narrativa sobre quem pertence a ela. O futebol gosta de dizer que une o mundo, mas olhando com atenção, ele também mostra quem o mundo deixa entrar pela porta da frente, quem entra apenas quando é útil e quem continua do lado de fora, mesmo quando é parte essencial do espetáculo. Um beijo e até logo! Yeah.
é que é pra você ver essas imagens aí? Muito triste, né? Constrangedor também. Eles poderiam não abordar desse jeito. Ter uma experiência melhor, né? E qual a sua opinião sobre talvez um tratamento meio brusco, violento, de seguranças também, contra algumas pessoas em supermercados, para além do Carrefour, mas também no Carrefour? Bom, ao meu ver, como professora também, eu acho que nós, os seres humanos, a gente tem que ter empatia um pelo outro. No mundo agora, assim, em geral, a sociedade não está tendo empatia por ninguém. Ninguém está tendo mais empatia por ninguém, nem amor, nem respeito, entendeu? Acho que é um pouco de exagero da parte da segurança em abordar as pessoas de forma, eu acho que, despreparada. Falta um pouco de preparo para poder abordar as pessoas. Eu sou Pedro Borges, sou editor de investigação da Alma Preta e infelizmente agora eu vou pesar um pouco o clima. Esse vai ser um momento do Tipo Jornal em que a gente vai abordar algumas das pautas investigativas da Alma Preta. E a gente vai contar uma história que nem é tão nova assim, que a gente já tem acompanhado há bastante tempo. A gente vai contar sobre mais um caso de violência e de agressão e racismo que aconteceu no Carrefour. A Alma Preta identificou que em junho de 2024 aconteceu mais um caso de agressão contra, à época, um adolescente, o Jonas de Lima, que tinha 17 anos, e a Juliana Campos, uma mulher, que foram ofendidos racialmente no Carrefour e depois foram vítimas também de agressões por parte da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Nesse dia, eu fui fazer compra com meus filhos e com a minha ex-nora. E daí, o que acontece? A gente começou, eu entrei, peguei um carrinho, fui pros corredores, fui fazer minhas compras. Só que daí, até então, o segurança começou a perseguição, né? Começou a nos seguir. Eu não sabia o porquê, mas aquilo dali começou, de fato, a me incomodar. Até um momento, eu até tolerei, assim, sabe? Demorei pra acreditar naquilo dali, entendeu? Sempre fui ali fazer compra e nunca tinha acontecido deles, entendeu? Perseguição. Eu acho uma perseguição, né? E daí, o que aconteceu? Começou a me incomodar muito. E daí, eu peguei e me senti constrangida dentro do mercado. Porque até então eu estava comprando, então não tinha nada demais, estava com meus filhos, tenho um filho especial também. Então, aquilo dali me incomodou muito. E daí, eu perguntei para ele qual seria o problema que ele estava, né, nos seguindo nos corredores, se estava acontecendo alguma coisa, o que, né? E ele simplesmente começou a me ofender. Começou as ofensas. A gente chegou no mercado, né, fui encontrar minha mãe, fazer as compras. Eu também tinha recebido nesse dia. E nisso, daí a gente entrou no mercado, já começou a perseguição, né? E daí começou o segurança. Ele foi para um ponto que não tinha câmera, né? Parecia que ele já sabia já. E levou, tipo, ele foi assim, a gente tava indo, ele meio que levou a gente, né? Meio que guiou a gente esse ponto assim e desligou a câmera, né? Que nem a minha mãe falou, e começou a ofender, né, ela. Começou a chamar ela de macaca suja, um monte de coisa, né? Fazendo racismo com ela. E daí o que aconteceu? Nesse corredor que nós entramos, não tinha câmera e ele tirou o colete, porque eles usam um colete com câmera, né? E ele tirou, desligou. E daí ali começou as ofensas, porque eu falei que eu ia fazer queixa pro gerente, que eu ia sair atrás de alguém que estava acima dele para cobrar dele aquilo dali, né? Mas ele estava bem equivocado e vi que o negócio era com nós, porque tinha várias pessoas ali, mas de raça, assim, de cor, no momento, era só nós. Quando começou a agressão, ao momento alguns, eles encostaram em mim. Aí que eu refiro a questão do racismo. Em ao momento algum, eles encostaram em mim. Eles foram direto na Juliana e no Jonas. Eles só me agrediram porque eu fui defender a Juliana e o Jonas. E aí eles viram que eu tava junto e começaram a me agredir. Até então, quando eles começaram a me agredir, que eu fui algemada e eu fui presa, por desacato à autoridade, não por roubo. Nem teve tempo de eu conversar com eles. Eles já partiram pra agressão. No caso, eu fui pra puxar meu irmão, né? Meu irmão tava em surto. E o policial deu o soco no meu irmão, eu puxei meu irmão, né? Porque eu vi que ele ia bater no meu irmão mais. E daí eu puxei meu irmão, e nisso que eu fui puxar meu irmão, eu já levei um pescoção. E me tocaram no chão, me algemaram. E depois me bateram dentro da viatura. Eu fui, pra te ter noção, eu fui um dos primeiros a sair dali do Carrefour, né? E eu fui o último a chegar na delegacia, né? Porque eles deram um monte de volta comigo, me batendo, falando um monte de coisa pra mim. Depois da reportagem publicada pelo Mediapart e pela Alma Preta, no dia 7 de julho, aconteceu uma reunião no prédio do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Instituto Caminho, quem faz a defesa da família do Jonas de Lima e da Juliana Campos, e parlamentares da bancada negra do Rio Grande do Sul, Matheus Gomes, Laura Cito e Bruna Rodrigues, fizeram uma reunião com membros do Ministério Público, pedindo uma averiguação
da situação de violência e racismo que aconteceu no Carrefour. Eles pediram a revogação do alvará do Carrefour para atuar naquela unidade em Porto Alegre. Pediram também uma verificação se não houve um descumprimento por parte do Carrefour do termo de ajustamento de conduta firmado com os órgãos de justiça e também a própria aplicação de multas contra o supermercado. Todos saíram da reunião com uma boa impressão. Agora é saber os próximos passos do Ministério Público e dos órgãos de justiça. E qual é o ápice do caso, né? Porque até então a gente ficava, nós, pessoas negras, né, falando da violência racial, falando que era uma falsa acusação, falando que era uma violência de Estado, falando que era uma violência do Carrefour. Mas então o ápice da questão surge quando o juiz da Justiça Juvenil absolve Jonas, dizendo que a abordagem da Polícia Militar foi discriminatória, e mandando um ofício para o Centro Operacional de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado, dizendo: vocês precisam rever o TAC. Então, quem está dizendo que o TAC precisa ser revisto não é o Instituto Caminho e a família que foi vítima, é o Estado. Fica parecendo, pegando um gancho no que você falou, que o Carrefour ele terceirizou para a Brigada Militar a violência, né? O que antes era feito pelos seus seguranças, hoje, que foi o que aconteceu no caso do Beto, hoje eles passam para a Brigada e a Brigada faz o serviço, né? Exatamente isso, assim, olha, não podemos colocar as mãos fisicamente nas pessoas que a gente coloca como suspeitas ou que são incômodas, que no nosso caso aqui, né, geralmente são pessoas negras, então a gente terceiriza mais uma vez esse serviço para os agentes do Estado que vão vir operar nessa outra camada de violência, assim. Então, me parece que não há uma mudança estrutural, né, do Grupo Carrefour, do racismo que é estrutural, mas que se reinventa, né, ou seja, se a gente não pode matar a partir de uma abordagem física de um fiscal contratado por nós, a gente pode perpetrar ela de outras formas, né, simbólicas e físicas também, né. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, na sua opinião, Eduarda, existe um descumprimento, esse fato é uma prova de um descumprimento por parte do Carrefour acerca daquilo que ele se comprometeu do TAC, né? É exatamente isso, a gente inclusive detalha as cláusulas, né, nas nossas petições e o que a gente vai apresentar para o Estado. A gente vem detalhando as cláusulas que foram descumpridas, né, em relação à abordagem discriminatória e perseguição de clientes, né, tem cláusulas explícitas no TAC que dizem sobre isso, em relação à injúria racial e agressão verbal, do ponto de vista racial que foi perpetrada, a falha no protocolo de segurança e acionamento da polícia, e principalmente a ineficácia do canal de denúncias, né, porque essa situação ela foi protocolada na ouvidoria do Carrefour. E ela foi arquivada. Então, há uma certa... A gente está muito além da discussão da responsabilidade individual do fiscal, do funcionário do Carrefour. A gente está indo para uma responsabilidade permanente da empresa, do grupo, que ela é estrutural, estruturante, né? Então, sim, tem cláusulas muito objetivas do TAC que foram descumpridas. E aí a gente precisa cobrar do Estado, que está se dizendo responsável por fiscalizar, que olhem para o caso e revisitem, né, a proposta que foi feita para solucionar o caso lá atrás, né? Porque a violência racial ela continua acontecendo. Eu só peço justiça, né? Que seja feito, que acabe os racismos, né? Depois da morte do João Alberto Freitas, o Carrefour ele fez um compromisso com diversos órgãos públicos. Compromissos de 115 milhões de reais. Mas como a gente pôde ver, depois dessa reportagem, depois de mais esse caso de racismo e também desses descumprimentos por parte do Carrefour, esse foi mais um acordo mesmo que não mudou as próprias práticas do supermercado. Eu volto com você, Aimee, para os estúdios da Alma Preta. O Carrefour, pelo visto, segue muito comprometido com a própria capacidade de virar denúncia. Para fechar essa edição, a redação separou 3 indicações para continuar pensando o mundo, mas por outros caminhos. Música, livro e documentário. Para ouvir, Bela, do cantor cabo-verdiano Jodie. É uma música romântica com pop. Para ler, 14 de maio, Lições de Resistência ao Racismo, de Hélio Santos. Lançado pelo selo Zahar, da Companhia das Letras. O livro parte do dia seguinte à abolição para discutir o legado da escravidão e os caminhos de resistência.
Para assistir, Pau d'Arco, disponível na Netflix. O documentário da Repórter Brasil acompanha a luta por justiça depois da chacina de 2017, que matou 10 trabalhadores sem terras no Pará. E se você quer receber mais indicações como essas, além de notícias e análises com a curadoria da Alma Preta, assina a nossa newsletter. O link está na descrição. Bom, o Tipo Jornal fica por aqui. Daqui a 2 semanas, a gente volta para tentar organizar o absurdo de novo. Como eu disse, a gente não tem férias. Se o Brasil colaborar, ótimo. Se não colaborar, melhor para a pauta. Até lá!